Boa tarde a todos. Hoje iremos estudar a função dos nutrientes. Antes de elencar cada função de cada nutriente, vamos falar um pouco da importância de se estudar as funções. Então, é importante o estudo das funções dos nutrientes na planta para conhecermos como a planta transforma a luz em produtos orgânicos, ou melhor, entender a vida da planta e qual a participação desses elementos químicos neste processo. Isso pode ajudar na avaliação do estado nutricional da planta. Lembrando que esse é um assunto que nós iremos ver nas nossas próximas aulas. Então, além de ajudar na avaliação do estado nutricional das plantas, também ele vai implicar nas características agronômicas da cultura. Inicialmente, a discussão partiria dos 14 nutrientes essenciais, que nós chamamos de nutrientes de planta. Só que existem 3 nutrientes que merecem ser discutidos, os nutrientes que nós chamamos de macronutrientes orgânicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que esses 3, eles constituem a maior parte do peso da planta, que na natureza eles se encontram em forma abundante. Então, o carbono tem função como componente básico da molécula dos carboidratos, lipídios, proteínas, pigmentos, hormônios, ácidos nucleicos, e ele vem da atmosfera como CO2. Quando já o oxigênio, ele também ocorre nos mesmos compostos mencionados para o carbono, e ele vem do ar e da água. E o hidrogênio está praticamente em todos os compostos mencionados, sendo o principal agente redutor, começando da fotossíntese, no caso na redução do CO2, e também na redução da água, até chegar na fixação do N2. Outro fator também que devemos falar é que os sintomas de deficiência dos nutrientes, eles dependem das suas funções e da mobilidade do vegetal. Então, hoje nós vamos falar sobre funções e nas próximas aulas iremos falar sobre sintomas e mobilidade no vegetal. Então, a função que os nutrientes podem desempenhar: função estrutural, ativador enzimático e constituinte de enzima, como chamamos de grupo prostético. O que seria essa função estrutural? Seria na qual o elemento faz parte da estrutura de qualquer composto orgânico vital para a planta. Vamos dar um exemplo: nitrogênio, aminoácidos e proteínas, o cálcio, o pectato, e o magnésio, a clorofila. Agora, em relação aos constituintes de enzima. Então, os constituintes de enzima, ele refere-se aos elementos, geralmente metais ou elementos de transição, no caso o molibdênio, que faz parte do grupo prostético de enzimas. Então, como exemplo, nós temos o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o zinco e o níquel. E por último, nós temos os ativadores enzimáticos, que são aqueles que não fazem parte da estrutura. Então, uma coisa a se salientar é que o nutriente, ele não só ativa, como também ele inibe sistemas enzimáticos, afetando a velocidade de muitas reações no metabolismo do vegetal. Então, tendo como exemplo o potássio. Então, nós já vimos agora a função desses nutrientes de acordo com o que eles desempenham. Então, vamos ver elemento por elemento, aí vocês vão me dizer na próxima aula quais são os nutrientes que desempenham funções estruturais, que desempenham
que são ativadores enzimáticos e que são constituintes de enzimas. Então, vamos começar? Então, vamos falar as funções do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele é constituinte de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas, e dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Nas folhas, o nitrogênio está nos cloroplastos, como constituinte de moléculas de clorofila, além também de participar da síntese de vitamina, hormônios, coenzimas, alcaloides e exosaminas, entre outros compostos. É um nutriente que está relacionado aos mais importantes processos fisiológicos que ocorrem na planta, tais como fotossíntese, respiração, desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica de outros nutrientes, crescimento, diferenciação celular e genética. Lembrando que o nitrogênio atua em todas as fases da planta, desde o crescimento, floração e frutificação. Em relação ao fósforo, o fósforo desempenha a função de formação de ligações pirofosfato, as quais permitem a transferência de energia. É importante na formação de ATP, que é a principal fonte energética da planta, e é o componente integral de importantes compostos, incluindo os açúcares fosfato, que é a glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato, além de ser importante como constituinte dos fosfolipídios da membrana e dos ácidos nucleicos. Então, lembrando que o fósforo, ele promove a formação inicial e o desenvolvimento da raiz e o crescimento da planta, além de ele estar também envolvido na conversão de energia, como eu disse, do ATP, na fotossíntese, metabolismos de açúcar, no caso da glicose e da frutose, no armazenamento, na divisão celular, no alargamento das células e na transferência de informação genética. Então, em relação às funções do potássio, o potássio está envolvido no crescimento merissemático, é importante para a manutenção da quantidade de água nas plantas, sendo que a absorção de água pela célula e pelos tecidos é frequentemente consequência da absorção ativa do potássio, e ela é responsável pelo mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, ativador de vários sistemas enzimáticos, e ele executa importante papel na regulação do potencial osmótico da célula e também é requerido para ativar várias enzimas de respiração e da fotossíntese. Lembrando também que o potássio ele interage com quase todos os nutrientes essenciais à planta. Diferente dos outros nutrientes, este é um elemento que não forma composto nenhum na planta, mas permanece livre para regular muitos processos essenciais. Lembrando que os processos essenciais têm como função-chave ativar enzimas, participar do processo da fotossíntese, o uso eficiente da água, formação de amido e síntese proteica. Em relação ao cálcio, o cálcio tem função na estrutura da planta, como integrante da parede celular, e ele está presente nos pectatos de cálcio que compõem a lamela média. Ele é indispensável para a germinação do grão de pólen e para o crescimento do tubo polínico.
O cálcio também é requerido para o funcionamento normal da membrana plasmática e ele tem sido considerado como um mensageiro secundário para várias respostas de planta relacionadas com o ambiente e com sinais hormonais. Então, resumindo, o cálcio ele contribui para a fertilidade e para as culturas sob manejo intensivo ou ambiente de estresse. Ele promove o fortalecimento de todos os órgãos da planta, principalmente raiz e folha, e ele é um componente da parede celular vegetal, sendo necessário, então, para a manutenção da estrutura. Agora, já o magnésio, ele participa da clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese e que dá a coloração verde das plantas, e é ativador de um grande número de enzimas, principalmente as enzimas da respiração, da fotossíntese e da síntese de ácidos nucleicos. O enxofre faz parte da molécula de vários compostos orgânicos, principalmente acetil-CoA e glutationa. Ele também é constituinte dos aminoácidos cisteína, cistina e metionina, e faz parte de alguns glicosídeos, que são os que dão o odor característico às crucíferas e às liliáceas. Então, resumidamente, o enxofre ele é um nutriente-chave para o desenvolvimento da cultura, juntamente com os elementos nitrogênio, o fósforo e o potássio. E ele é exigido para a formação de aminoácidos e de proteínas e para a resistência ao frio. As leguminosas, elas exigem o elemento para a nodulação e para a fixação de nitrogênio, e as forrageiras para a produção. Então, em relação ao boro, embora a função dele precisa não esteja ainda muito claro, a sua função no metabolismo da planta, existem evidências que sugerem que ele execute papéis importantes no alongamento da célula, além de participar do metabolismo de carboidratos e transporte de açúcares através da membrana, síntese de ácidos nucleicos DNA e RNA e de fito-hormônios, participar da formação da parede celular e da divisão celular, e participar no metabolismo de ácidos nucleicos, biossíntese de carboidratos, fotossíntese, metabolismo de proteínas e na função de estabilidade da membrana celular. Então, em relação ao boro, nós vemos que ele é essencial para o crescimento das células, principalmente nas regiões mais novas da planta, e ele é requerido para a formação de proteínas, além de desempenhar funções de polinização, desenvolvimento de sementes, formação da parede celular, florescimento, pegamento da florada, formação de nódulos nas leguminosas e crescimento dos ramos e frutos. O cloro, a função dele importante é o desdobramento da molécula de água no fotossistema 2. Então, ele é requerido nessa etapa da fotossíntese, em que o oxigênio é produzido na fotooxidação da água. A ATPase, também localizada no tonoplasto, também é estimulada pelo cloro. E o cloro, além de participar da fotossíntese, ele também ativa várias enzimas e atua no transporte de cátions dentro da planta. O molibdênio está associado ao metabolismo do nitrogênio. Então, essa função está relacionada à ativação enzimática das enzimas redutase do nitrato e enzima nitrogenase. Então, essas enzimas
elas estão envolvidas na redução do nitrato para nitrito e do nitrogênio atmosférico para amônio, respectivamente. O níquel, a urease é a única enzima que necessita de níquel como cofator enzimático nas plantas superiores. Agora, só retomando um pouco do molibdênio, então o molibdênio ele é necessário para essa síntese e ativação dessas duas enzimas, porque são enzimas muito importantes no metabolismo do N. E essas bactérias vivem nos nódulos das raízes da leguminosa e exige esse molibdênio. O cobre, do mesmo jeito do ferro, também está associado a algumas enzimas envolvidas na reação redox. O principal exemplo é o complexo citocromo oxidase da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, tá na respiração. E o outro exemplo é a plastocianina, que está envolvida na transferência de elétrons durante as reações de luz na fotossíntese. Então, ele participa de vários outros processos fisiológicos, como fotossíntese, respiração, distribuição de carboidratos, redução e fixação de nitrogênio, metabolismo de proteínas da parede celular, influencia na permeabilidade dos vasos do xilema, a água, controla a produção de DNA e RNA e está envolvido em mecanismos de resistência à doença. Muito importante, influencia na uniformidade da florada e da frutificação e regula a umidade natural da planta, aumentando a resistência à seca e é importante também na formação de nós. Então, ele é um importante componente do metabolismo das enzimas e receptor intermediário de elétrons. Então, ele tem um papel muito importante na fotossíntese, respiração, redução e fixação de nitrogênio. O ferro. Então, o ferro está envolvido no mecanismo de transferência de elétrons através dos complexos orgânicos de ferro. O ferro, proteína do grupo não M, está envolvido na redução de nitratos e de sulfatos. Está envolvido na formação de clorofila e também está diretamente relacionado com o metabolismo de ácidos nucleicos, exercendo funções catalíticas e estruturais. Então, o ferro ele age como catalisador na formação da clorofila e como carregador de oxigênio, e ele é essencial à síntese de proteína e na função de alguns sistemas e na formação de alguns sistemas respiratórios enzimáticos. E nós temos o manganês. Então, o manganês, ele é o ativador enzimático que vai controlar as reações de oxirredução, que são essenciais à fotossíntese e síntese de clorofila. Então, eles ativam algumas enzimas na célula, em particular a descarboxilase e a desidrogenase, que são envolvidas no ciclo de Krebs. Está envolvido no processo de óxido-redução, como falado anteriormente. Participa do desdobramento da molécula de água e na evolução do oxigênio no sistema fotossintético na fase luminosa, de forma que tem-se transferência de elétrons para o fotossistema 2. E acelera a germinação e aumenta a resistência das plantas à seca. Então, apesar dessa quantidade de funções do manganês, a que é mais importante, a que mais está definida,
é a participação na reação da fotossíntese, na qual o O2 é produzido a partir da água. Então, em relação ao zinco, ele é considerado um ativador enzimático nas plantas, controla a produção de importantes reguladores de crescimento que vão afetar o novo crescimento e o desenvolvimento. Além disso, ele é componente de várias enzimas, desidrogenases, proteinases, além de participar do metabolismo de carboidratos e proteínas, de fosfatos e também na formação da auxina, RNA e ribossomas. Existe evidência de que o zinco tem influência na permeabilidade da membrana e ele também seria estabilizador de componentes celulares. Outra função também é que o zinco pode ser requerido para a biossíntese da clorofila em algumas espécies. Então, vamos para um resumo das funções dos nutrientes de planta. Então, aqui nós temos os macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E aqui nós temos as suas funções. Então, nitrogênio aumenta a absorção de potássio, cálcio, magnésio, atua na formação de proteínas e contribui para a uniformidade dos frutos. O fósforo, componente estrutural de ácidos nucleicos, atua na formação do ATP e do ADP, que é energia. O potássio atua na fotossíntese, na translocação de carboidratos e na resistência de plantas a insetos e doenças. O cálcio participa da sustentação das plantas e contribui para a melhor absorção de água e nutrientes. O magnésio, componente da molécula de clorofila e de proteínas, auxilia na absorção e na translocação de fósforo e na ativação de enzimas. O enxofre contribui para a formação de aminoácidos, atua na ativação de enzimas e aumenta o teor de óleos. O boro atua no transporte de carboidratos. O cobre contribui para a produção enzimática e atua na fotossíntese. O manganês participa do processo de fixação biológica de N. O zinco contribui para a produção de enzimas e atua no crescimento das plantas. O cloro atua diretamente na fotossíntese e o ferro participa do grupo ativo das enzimas e no transporte de elétrons. Nessa tabela não tem o níquel, lembrando que o níquel, a urease é a única enzima que necessita de níquel. Então, essa é a função do níquel. Dúvidas, pessoal, vocês tragam para a próxima aula. Então, antes de começarmos o próximo assunto, nós iremos tirar as dúvidas sobre esse assunto de função dos nutrientes de plantas. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau e se cuidem.